Olá pessoal, começando a nossa quarta aula de Direito da Seguridade Social, hoje falando sobre reforma na Previdência. Então a gente vai dividir essa aula em três partes. A primeira parte vamos falar sobre a história das reformas da Previdência, porque a gente não viu a primeira reforma na Previdência agora em 2019, a gente vem vendo reformas há bastante tempo. E depois vamos falar da reforma de 2019, aí sim, da reforma de 2019 propriamente dita, das principais medidas e depois das regras de transição para as pessoas que entraram no regime antes da reforma e vão se beneficiar de alguma forma dessas regras. Tá certo? Então vamos para o assunto desse vídeo, que é a história das reformas da Previdência. A gente já viu que a Previdência ela sofreu uma série de alterações ao longo do curso da história. A gente já viu que começamos lá em 1923 com o regime, alteramos esse regime em 1933, depois voltamos a alterar esse regime nos anos 60, até chegar na Constituição de 88. Mas o que eu quero tratar hoje é basicamente o assunto das reformas que foram feitas a partir da Constituição de 88, mais especificamente a partir da criação do regime geral e do INSS ali no início dos anos 90, começando pela emenda constitucional número 20 de 1998, aí governo Fernando Henrique Cardoso, cria-se a primeira grande reforma da Previdência, alterando a Constituição de maneira significativa no que diz respeito às diretrizes previdenciárias. Para vocês terem ideia, essa reforma que foi feita durante o governo Fernando Henrique, ela foi uma reforma que deu uma cara para o sistema de previdência bastante parecida com a cara que ele tem hoje. A Constituição de 88 ela propõe um modelo de seguridade social, mas ela não delineia muito bem os traços da Previdência. Se você pega a redação original da Constituição de 88, ela é pouco proficiente no que diz respeito à Previdência Social. Existem diretrizes, claro, algumas delas bastante objetivas, inclusive, mas a principiologia, ou seja, a base estruturante da Previdência Social não havia sido estabelecida e foi estabelecida em 98 com a emenda 20, a emenda constitucional número 20. Nessa emenda, além de criar ali no artigo 201 da Constituição uma série de diretrizes de base para a construção do sistema de seguridade de previdência social, ela vem com algumas alterações bastante importantes que interferem demais na vida de alguns segurados, principalmente dos segurados dos RPPS, do regime próprio, ou seja, os servidores públicos. Por quê? Porque há na emenda 20 a imposição de um sistema contributivo também para os servidores, tá? Então os servidores passam a ter obrigatoriamente um sistema contributivo, diferente do que acontecia ainda ali em alguns regimes estaduais e municipais, onde a receita, o fundo, a receita fiscal era responsável pelo pagamento das aposentadorias dos servidores. Quer dizer, os servidores não contribuíam para a Previdência. Toda a sociedade contribuía para que os servidores pagavam imposto, basicamente, para que os servidores pudessem se aposentar. E a partir de 98 isso ficou proibido. Isso ficou proibido a partir de 1998. Ou, na verdade, cria-se a diretriz para a alteração dos regimes de previdência para que eles se tornassem regimes contributivos. Essa é uma alteração bastante significativa que vem junto com uma outra modificação, que é a possibilidade de contribuição dos inativos. Inativos e pensionistas, ou seja, os aposentados e aqueles que recebem a pensão por morte dos servidores, também poderiam, a partir de então, ser obrigados a contribuir com a Previdência, como de fato acontece até hoje. Então, até hoje, inativos e pensionistas contribuem para
a previdência social dos servidores públicos. Né? Essa emenda constitucional agora, 103, a mais recente, ela inclusive amplia esse instituto. Outra coisa que não teve tanta importância prática naquele momento, mas que é bastante significativo para o sistema e para todas as discussões acerca de reformas da Previdência, foi a inserção da necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial. O que significa que o sistema precisa planejar-se e gerir-se de maneira a estar equacionado no presente e equacionado para o futuro, porque Previdência é um sistema que a gente olha sempre para frente, né? Então há necessidade, e essa necessidade é inscrita na Constituição, de que haja esse equacionamento, o que não significa a existência de superávit contínuo, tá? Significa controle do sistema, né? Lembre-se, Previdência não serve para dar lucro. Previdência social não serve para dar lucro, ela não serve para gerar superávit. Previdência social é um sistema que serve para fornecer direitos. É uma obrigação do Estado perante a sociedade. Também há uma outra mudança significativa, essa no que diz respeito principalmente ao regime geral de previdência, que é a alteração da aposentadoria por tempo de serviço pela aposentadoria por tempo de contribuição. Na verdade, a necessidade que passou a existir de que a pessoa comprove contribuição e não tempo de serviço para contar ali os requisitos da aposentadoria, né? Principalmente a aposentadoria por tempo de contribuição, que existiu até o ano passado na Constituição e que ainda vai continuar existindo por algum tempo por força das regras de transição, né? Então, essas são algumas das modificações que são modificações bastante significativas aí da emenda constitucional número 20 de 98. Então vejam, 10 anos depois da Constituição, a gente já tem uma mudança bastante significativa, em alguns aspectos bastante positivos, inclusive, da emenda constitucional número 20. Depois, a gente tem algumas modificações ali em 94, uma lei que é a Lei 8.870, mas pouca coisa, né? A gente vai voltar a ter uma modificação significativa com a promulgação da Lei 9.032 em 95. Na verdade, né, a gente está falando de até antes da emenda constitucional, né? Eu fui direto para a emenda constitucional 98, agora a gente volta um pouquinho no tempo para a Lei 9.032 de 95, que está ali 8 anos depois da Constituição e apenas, vejam só, apenas 4 anos depois da Lei 8.213, que é a lei que rege a Previdência desde da criação do regime geral. Então, 4 anos depois. E vai se modificar na Lei 9.032 um instituto que é muito conhecido e importante, que é o Instituto da Aposentadoria Especial. Porque até 95 se fazia a aposentadoria especial por categoria profissional, ou seja, você pertencia a uma categoria profissional determinada, que estava especificada na legislação como perigosa, insalubre ou penosa, e você, por consequência, tinha direito. E a partir de 95 passa a haver a necessidade de demonstração da exposição a agentes nocivos, né, para que você possa então ter direito à aposentadoria especial. Então há uma modificação bem importante, mas assim estrutural, no benefício de aposentadoria especial. Então há uma modificação importante que vigeu, inclusive toda ela até a edição da emenda constitucional 103, mas que manteve, mesmo após a edição da emenda, diversas das suas diretrizes básicas ali, né? A demonstração de efetiva exposição a agentes que prejudicam a saúde ou a integridade física, né? Então muda bastante coisa. Outra coisa que mudou na Lei 9.035 foi a extinção dos pecúlios, tá? O pecúlio, que era um benefício destinado para, em geral, né, existiam 3 hipóteses de pecúlio, mas o principal pecúlio era destinado às pessoas que se aposentavam e continuavam trabalhando. Elas recebiam, né, um dinheiro de volta ali de contribuições, porque elas estavam aposentadas e não iriam se beneficiar do sistema mais, né? E esse pecúlio é extinto
em 1995. Vejam que tanto os dois institutos, da aposentadoria especial quanto do pecúlio, aposentadoria especial por categoria e do pecúlio, são benefícios que vinham de antes, né, da Constituição. Né, eram benefícios herdados dos sistemas anteriores, né, e que aí são modificados. A Lei 203 os manteve e a Lei 9.032 ela os modificou e, no caso dos pecúlios, revogou. Tá? A Lei 9.032 também trouxe a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial no valor de 100% da média. Tá? Essa média é o valor de cálculo, né? Para a gente fazer o cálculo do benefício, a gente faz uma média. E aí a aposentadoria especial, a aposentadoria por invalidez, que antes eram proporcionais, passaram a ser integrais, né? 100% da média com a Lei 9.032. Algo que foi alterado no que diz respeito à aposentadoria por invalidez, agora na reforma, né? Na emenda 103, né? O que significa, claro, retrocesso social vedado, né, vedado pela Constituição, né, mas né, foi empurrado goela abaixo. Depois disso a gente tem a Lei 9.099, a Lei de 99, que é a Lei 9.876. A Lei 9.876 ela mexeu bastante na questão de estrutura de cálculo. Tá? A Lei 9.876 ela dá fim à regra da média dos últimos 36 salários de contribuição, certo? Então se calculava o valor do benefício baseado nos últimos 3 anos de salários, e a Lei 9.876 ela acabou com isso. Então ela mudou para uma regra bem mais abrangente, né? Então os salários de contribuição apurados desde julho de 94, né? Então é uma extensão muito maior de apuração de salário de contribuição, principalmente porque quem podia fazia um esqueminha que era aumentar o valor do salário de contribuição nos últimos 3 anos, passava a vida inteira contribuindo baixo, chegava no final, contribuía alto, e aí claro que isso gera distorção no sistema. Outra coisa é que a Lei 9.099, a Lei de 99, 9.876 criou, foi o fator previdenciário, o famoso fator previdenciário destinado a incentivar a aposentadoria tardia, né, evitar as aposentadorias precoces, né, aquele fator que reduz o valor da média, né? Então calcula a média, depois multiplica pelo fator. Como esse fator geralmente ele é menor do que 1, ele reduz o valor, na verdade não reduz o valor da média, reduz o valor do salário de benefício calculado a partir da média. Depois disso, a gente tem uma outra grande modificação em 2003, na emenda constitucional número 41. Em 2003 a gente tem o fim do direito à integralidade e à paridade para os servidores públicos, né? Integralidade, você se aposenta com a remuneração do cargo, e a paridade, você tem a sua aposentadoria reajustada junto com o pessoal da ativa. Então, termina-se com esse direito em 2003. Então, quem entrou até 2003 manteve o direito, quem entrou depois de 2003 perdeu este direito. Na verdade, a emenda constitucional 41 diz que quem estava no sistema, quem estava aposentado e quem já tinha adquirido o direito manteria o direito à integridade e paridade, e quem viesse a adquirir direito depois não adquiriria. Depois veio a emenda constitucional 47 que diz não, quem entrou no sistema até 2003 mantém o direito à integralidade e à paridade. Então aqueles que se aposentarem agora, né, mesmo depois da reforma, que está uma modificadinha nisso aí, né, ainda vão manter integralidade e paridade. A integralidade que é aí bem problemática, né, dentro da ideia de previdência. A integralidade é bem problemática mesmo. Que mais? A gente tem também, depois disso, em 2013, a Lei 12.873, que inclui o homem no salário maternidade. Então a gente tem uma modificação aí no salário maternidade para incluir o homem em algumas hipóteses. Depois, em 2015, a Lei 13.135, criando algumas regras ali de auxílio-doença, modificando um pouco o cálculo do auxílio-doença, criando a tal da submédia, que a gente vai ver mais para frente. A gente passou a ter algumas restrições para a concessão da pensão por morte para o cônjuge, né? A questão da idade, quanto mais velho for o cônjuge, mais tempo ele recebe a pensão por morte.
algumas possibilidades ali dele receber o benefício por 4 meses, então há uma modificação bastante grande, tanto no método de cálculo do auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, quanto em toda a estrutura da pensão por morte naquilo que se refere aos cônjuges. Né? Modificou muito, muito, muito mesmo. Isso é uma reforma importante. Depois, em 2017, a gente tem a lei do pente fino, que possibilitou aí, em larga escala a reavaliação das pessoas aposentadas por invalidez e que recebem auxílio-doença. E em 2019, antes da emenda constitucional número 103, a gente tem a lei 13.846, que cria uma carência para o auxílio-reclusão, que não tinha, como a pensão por morte, o auxílio-reclusão não tinha carência, agora tem, né, carência. Criou o cadastro rural para dar vazão aos benefícios do segurado especial. Que mais? Pensão do ex pelo tempo fixado na pensão alimentícia, então modificou de novo a questão da pensão por morte, né, para aquela pessoa que é ex e recebe pensão alimentícia, tem direito à pensão por morte, mas tem direito até o valor da pensão alimentícia, respeitado ali a divisão das cotas, né, também o tempo de concessão definido pelo juiz de família é respeitado, então modifica legal de novo a questão da pensão por morte. Isso aí no ano da emenda 103, né, já foram feitas algumas reformas. Então vejam que durante o curso da história, a gente está de 88, na verdade de 91 até agora, até 2019, quantidade de reformas importantes no sistema de previdência, na verdade, nas regras de previdência. O importante, no entanto, aliás, também importante é observar que nenhuma dessas reformas é reforma estrutural. Né? Alguma coisinha ali de regra de cálculo mexe um pouco na estrutura, mas muito pouco. Né? Refaz-se reforma da Previdência no Brasil, em geral, retirando ou dando direitos, né? Modificando regras para dar ou retirar direitos. Tá certo, pessoal? Esse foi o conteúdo desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima!